Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje irei falar de um dos filmes mais desgracentos que eu já vi em toda a minha vida. E apesar dele não ser tão violento graficamente, é um filme assim que te deixa com uma sensação muito ruim de estar assistindo aquilo, com uma sensação de impotência, e foi bem traumatizante, que se chama Eden Lake, mais conhecido como Sem Saída, lançado em 2008 aqui no Brasil. Se vocês querem saber mais e o porquê que esse filme me traumatizou tanto, não saia daí só lembrando que hoje é dia de filmes perturbadores. Bom, é claro que muitas pessoas têm sua própria visão do que é perturbador. Afinal, perturbador pode ser qualquer tipo de coisa. Em filmes, por exemplo, tem aqueles filmes que conseguem transmitir esse tipo de aura através da violência, com cenas nojentas e tudo mais. Já tem pessoas que acham mais perturbador os filmes que abordam o comportamento humano no seu pior estado, que não precisa necessariamente ter tanta violência assim. Já outros filmes conseguem unir bem esses dois tipos de narrativa, e Sem Saída é um exemplo disso, que apesar de não ser tão violento assim, ele consegue unir o lado do gore, que é da violência, com o lado do terror psicológico de uma forma bem realista, que chega a incomodar bastante. O filme conta a história de um casal que decidem ter um final de semana romântico à beira de um lago. Acontece que logo que eles chegam são incomodados pela presença de adolescentes arruaceiros, que não gostaram nem um pouco dos visitantes. Depois de um acidente entre os grupos, o líder da gangue de adolescentes instiga seus amigos a apedrejar o carro do casal e segui-los pela floresta. Pela premissa, temos uma proposta bem clássica que lembra bastante Home Invasion, onde as pessoas invadem as casas das pessoas, só que aqui não é bem uma casa, uma floresta, e são adolescentes que invadem a privacidade de um casal. E essa história pode parecer um pouco clichê, mas em Sem Saída eles levam isso para outro nível, construindo muito bem o arquétipo de todos os personagens. Logo no início, o filme introduz muito bem os dois personagens centrais da história. Temos aqui a Jenny, que é uma professora de jardim de infância e é totalmente contra métodos de violência para poder educar uma criança. E guarda essa informação porque é muito importante para a obra, certo? E tem o seu namorado Steve, que parece ser um cara super legal, e os dois esbanjam carisma em tela. Falando em carisma, o longa consegue criar uma química muito interessante entre os dois personagens, até um certo tipo de comoção. Afinal, o Steve vai nessa viagem justamente para pedir a mão da Jenny em casamento, e isso faz a gente querer torcer pela vida deles, porque afinal eles são carismáticos, tem um laço ali entre os dois que é algo muito legal e faz a gente torcer por eles. E isso é mérito também dos atores, principalmente da atriz, que está incrível nesse papel, que é a Kelly Riley, e também o ator Michael Fassbender fazendo o personagem desse Steve. Sim, o Michael Fassbender está nesse filme, inclusive esse foi um dos grandes papéis de destaque da carreira dele, bem ali no início, antes de ser o famoso androide David da nova franquia Alien. Então temos esse casal super fofinhos em cena, que a gente torce para que nada de ruim aconteça com eles, mas a gente sabe que é um filme de terror e isso é quase impossível. Eles chegam no local, tá tudo de boa, aquele clímax de romance, até que esses adolescentes aparecem, e é aí que as coisas começam a ficar bem complicadas. Nessa história, os dois personagens centrais têm um comportamento totalmente diferente. Enquanto Jenny se sente muito ameaçado com aquela situação, e Steve é totalmente ingênuo, ele é o oposto. Ele é totalmente ingênuo e acha que na sua posição como homem adulto é inatingível. E isso acaba fazendo ele confrontar os adolescentes, o que acaba piorando toda a situação. E a partir daqui o filme desanda totalmente, porque ele se torna praticamente um survival horror, onde eles se veem perdidos naquela situação, afinal eles não têm ideia do que aquele grupo de adolescentes são capazes de fazer, e fica como num jogo de gato e rato, onde o suspense vai aumentando gradualmente até se tornar algo insuportável pelo nível de retaliação que esse casal começa a sofrer. Pois é, o nível de tortura é muito forte aqui, não só fisicamente, mas como emocionalmente, e não aquela coisa gratuita que entrega apenas por puro para poder chocar, muito pelo contrário. É um filme que tem um propósito
propósito único. E esse tipo de cenas que acabam acontecendo é muito revoltante de assistir pelo seu nível de sadismo e de realismo. E pra piorar, os personagens têm atitudes bem questionáveis, que eu vou dizer que são até burras em certos momentos, mas isso é proposital. Afinal, a gente tem dois adultos leigos sobre a realidade lá fora, certo? Um exemplo disso é a própria Jane, que trabalhava em um jardim de infância, que é totalmente contra a violência com crianças, né? E ela não tá errada nesse pensamento, tá, gente? Não tô defendendo nada do tipo, muito pelo contrário, porque a crítica do filme em si não é sobre isso. E tem o Steve também, que é um homem adulto, que acha que só por ser um homem adulto é totalmente intocável e tudo mais, e não é bem assim. O filme mostra que tem uma crítica social, mas não vai para esse caminho que vocês estão pensando, certo? Muito pelo contrário, ele é totalmente contra o círculo de violência entre as pessoas, e eu vou explicar para vocês logo a seguir o motivo disso, mas o comportamento deles talvez possam irritar vocês. E já que eu citei a crítica social do filme, agora eu vou falar o ponto mais alto da história que me deixou extremamente revoltado, com vontade assim de querer entrar dentro da televisão e dar soco na cara, poder ajudar aquele casal de alguma forma, certo? Mas para isso eu vou ter que entregar um spoiler. Então se você não tá afim de pegar o spoiler, assistir o filme primeiro, eu vou deixar marcado o finalzinho desse vídeo para vocês conferirem, tá? Tá aí da tela, vou deixar aí logo aí embaixo, certo? E vocês pulam pro final, mas quem não se importar, eu vou estar falando agora por que ele me revoltou tanto ao ponto de ser um dos filmes mais perturbadores que eu já assisti. Voltando para a história, a gente tem esse casal que é pego por esses adolescentes, são torturados e tudo mais, até que Jenny consegue fugir, só que para isso ela acaba tirando a vida de dois adolescentes. E no meio desse percurso, dessa fuga, ela encontra uma pequena cidade ali do lado do lago, encontra a casa de algumas pessoas fazendo churrasco, algo bem tipo lá do subúrbio dos Estados Unidos. Só que ela não sabe que nessa casa moram os pais da criança que ela matou e principalmente do líder daquela gangue. Quando ela chega nesse local toda destruída, as pessoas são até gentis com elas, tentam ajudá-la e tudo mais, até que chega o personagem desse líder, dessa gangue de adolescentes, que é interpretado incrivelmente pelo Jack O'Connell. Ele tá absurdamente incrível aqui, tanto que pra mim é um dos personagens mais detestáveis que já vi em uma produção como essa. E quando o Jenny o vê ali, chamando o dono da casa de pai, é aí que o desespero bate, porque apesar dela ter contado tudo antes o que aconteceu, ele começa a dizer que ela que é a louca, que matou seus amigos e tudo mais, e os pais, ao invés de ligarem para a polícia para ter certeza de algo, não, decidem fazer justiça com as próprias mãos. E aí que entra a crítica social, porque mostra muito claro que o problema ali não é só os adolescentes, e sim na estrutura da própria família. E os minutos finais com a Jenny presa dentro de um banheiro, tentando se esconder e a família tentando entrar para poder matá-la, é uma das cenas mais sufocantes e angustiantes que já vi na vida. Apesar de ser algo simples, é totalmente desesperador, porque dá vontade, como eu disse anteriormente, de entrar dentro da TV para poder ajudá-la, de fazer alguma coisa, que eu poderia resumir é com uma sensação de impotência muito grande. E isso acho que poucos filmes conseguiram me trazer esse tipo de sentimento, e esse filme conseguiu, e é bastante revoltante, por isso que eu acho ele tão perturbador, porque eu só fico imaginando que várias pessoas no mundo possam passar por isso todos os dias. Então isso torna tão perturbador. Então já aviso que vocês não terão uma experiência muito boa assistindo esse filme por conta da angústia que ele consegue passar, certo? Mas apesar disso, é isso que o torna tão incrível, porque são difíceis os filmes que conseguem transmitir um nível tão alto de realidade. E muita gente odeia ele justamente por conta do final, mas pra mim, o final, apesar de ter odiado, o final é um pouco agridoce falar isso, mas apesar de ter odiado a toda aquela situação, é inegável que é impecável, muito bem feito, e o nível de revolta que ele consegue transmitir pro telespectador é algo muito plausível. Então confiram, porque vale a pena. Ele não está disponível no momento em nenhum tipo de plataforma, então vocês terão que procurar na internet, mas só posso dizer que é aquele tipo de filme que você assiste só uma vez na vida, tá bom? Já fico o aviso para vocês depois não virem aqui me xingar, certinho? Bom, por hoje é isso, espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Porque eu posto conteúdo toda semana. Vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até a próxima.